This is my teacher's podcast. Hello, my friend. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast. Sou o Teacher Eduardo e vou estar aqui com você para compartilhar dicas muito legais para te ajudar em seus estudos de inglês. E o assunto de hoje é como fazer uma apresentação básica em inglês. Quais sentenças exatamente você pode utilizar? Para isso, vamos verificar 5 sentenças muito legais para você começar a treinar. E depois faremos um treino de compreensão com 2 apresentações. Vamos lá? Para começar, vamos treinar o início de uma sentença bem simples. My name is... Mais uma vez. My name is... Repare que seus ouvidos já captam um som familiar. Então, como dissemos em um dos episódios, quando você conhece uma estrutura, automaticamente você reconhece quando alguém utiliza e assim você compreende a mensagem. Então, para a nossa primeira sentença, vamos de maneira um pouquinho mais longa. Repita comigo. My first name is... Mais uma vez. My first name is... E o que significa my first name is? O meu primeiro nome é... Então agora você já pode treinar com o seu primeiro nome, ou como por exemplo, John, Mary, Michael. Para treinarmos aqui, eu vou criar um personagem, então vamos lá. My first name is John. Mais uma vez, my first name is John, ou seja, meu primeiro nome é John. Perceba que você já vai se acostumando com a musicalidade da sentença, e isso é muito bom. Para nossa segunda sentença, vamos com algo relacionado à primeira. Dissemos nosso primeiro nome, então agora vamos com o nosso último nome. Então faremos o seguinte som. My last name is... Mais uma vez. My last name is... E agora você pode colocar o seu último nome. Por exemplo, Robbins, Williams, Johnson. Então a sentença aqui para o nosso personagem vai ficar My last name is Robbins. Mais uma vez. My last name is Robbins. Ou seja, meu último nome é Robbins. Note que mais uma vez você já está se acostumando com a musicalidade da sentença. Isso é muito legal. Para a nossa terceira sentença, agora vamos falar de onde você é. Então, para isso, treine comigo. I am from. Mais uma vez. I am from. E esse início de sentença significa eu sou de. Para treinar, você pode colocar o país logo na sequência. Como, por exemplo, United States, Canada ou, em nosso caso, Brasil. Para o nosso personagem, vamos colocar, então, the United States. Vamos lá, então. I am from the United States. Mais uma vez. I am from the United States. E também, você já está se acostumando com a musicalidade da sentença. Quarta sentença, você vai falar a sua idade. Para isso, começaremos assim. I am, mais uma vez. I am. E logo na sequência, vai colocar o número referente à sua idade. No caso aqui, a gente vai colocar 25, or 27, or 28, 25, 27, 28. Para o nosso personagem, vamos colocar o primeiro aqui, 25, tá? Para a gente poder treinar. Então, a sentença vai ficar assim. I am 25. Mais uma vez, I am 25. Se você quiser, ainda é possível colocar uma pequena parte ao final. Years old. Mais uma vez, years old. Então a sentença inteira fica assim. I am 25 years old. Mais uma vez, I am 25 years old. Ou seja, eu tenho 25 anos de idade. Se você já tem uma ideia de verbos em inglês, você pode se questionar com relação ao uso do verbo to be para a idade e não o verbo ter exatamente. Isso porque o verbo ter é utilizado para posse, como por exemplo, eu tenho uma irmã, eu tenho um carro. E para a idade diferente, você deve utilizar aí o verbo to be. Então lembre-se, idade, verbo to be. No nosso caso aqui então, I am. Tá? Então mais uma vez, I am. E a nossa última sentença será sobre profissão, ou seja, job. Então você vai falar o que você é, ou seja, um professor ou professora, um doutor, uma doutora, um engenheiro ou uma engenheira. Em inglês, nesse caso aqui, então, teacher, doctor, engineer. A única diferença é que em inglês você vai falar com a ideia de eu sou um ou eu sou uma, e na sequência a profissão, diferente um pouquinho aí da língua portuguesa. Então a gente vai treinar a sentença eu sou um professor, eu sou uma professora em inglês. Então no caso aqui vai ficar I am a teacher. I am a teacher. Repare só uma curiosidade, o som da letra T é um pouquinho diferente, não é o som de T que às vezes a gente ouve aqui no Brasil. Então o som do T, na verdade, é um som de, a gente pode associar aí, nesse caso aqui, a como se fosse quando a gente fala leite, né? Leite, quente. Esse som de T é um pouquinho diferente. Então, esse som de T, então teacher. Mais uma vez, teacher. Tá? E caso seja em inglês uma profissão que comece com som vogal, você utilizaria o artigo an, tá? E não a, como a gente utilizou aqui, I am a teacher. Então você vai utilizar então an.
Então a sentença, vamos colocar aqui, por exemplo, engineer, que é engenheiro, então engineer, esse som aí é um som vogal, então a gente vai falar assim, eu sou um engenheiro, eu sou uma engenheira. Então vai ficar da seguinte forma, I am an engineer. Mais uma vez, I am an engineer. Repare que daí o som ele vai se juntar, né? A gente já falou já de junções em um dos episódios. Então aqui, an engineer. Então, I am an engineer. Tá? Então, já comece também a treinar, além da sentença aqui, se você tem essa profissão e começa com som vogal, você já pode fazer essa junção, vai ficar mais legal aí, vai ficar mais próxima aí da pronúncia do nativo. Legal? Então, vamos repassar 5 sentenças para você fazer uma apresentação. Então, vou falar a ideia em português e, na sequência, eu falo em inglês para você já treinar, tá? Então, meu primeiro nome então, vai ficar em inglês. My first name is. Meu último nome é My last name is. Eu sou de. I am from. Eu tenho tantos anos de idade. I am. Aí, ao final, years old. E eu sou uma. Então, I am a. Ou, se você tem uma profissão aí que começa com um som vogal, I am an. Viu como agora você já consegue fazer uma apresentação básica? Treine bastante essas sentenças e vai ficar muito legal. E agora que fizemos a revisão, vamos para nosso treino com 2 apresentações. Escute e perceba que você já reconhece os elementos e compreende as mensagens. Então vamos lá, apresentação 1. My first name is Mary. My last name is Williams. I am from Canada. I am 27 years old. I am a doctor. E agora, apresentação 2. My first name is Michael. My last name is Johnson. I am from Brazil. I am 28 years old. I am an engineer. Viu como agora você já reconhece e compreende as apresentações de outras pessoas? Muito legal. E antes de encerrar, deixei preparado o exercício para você poder treinar seus ouvidos e as instruções estão em nosso site. Então clique em nosso link e procure pelo 3º episódio. Lá vou dar os detalhes para você poder fazer esse treino e com certeza você vai gostar muito. E agora eu vou ficando por aqui e se você tiver alguma pergunta ou tópico para futuros episódios, entre em contato pelo e-mail em nosso site, é só acessar o nosso link. Então, até o próximo episódio, bons estudos, fique com Deus, bye my friend. This is My Teacher's Podcast.